Então, o ministro Sérgio Moro deu uma coletiva hoje de manhã, anunciando, entre várias outras coisas, a sua saída do Ministério da Justiça. Uma entrevista bem dura em que ele explicou detalhadamente os motivos pelos quais ele está pedindo demissão. E com isso, a bolsa está caindo neste exato momento, enquanto gravo esse vídeo, 6,38%. Chegou a cair quase, mas quase 10% e agora voltou um pouquinho mais para o patamar ali de 6,4% de queda. E eu sei que talvez bastante decepcionado você possa estar pensando, e agora? O que vai acontecer com os meus investimentos? E aquelas ações que eu comprei há pouco estão despencando, o que fazer? Bom, é mais ou menos sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou falar um pouco sobre a leitura do mercado, por que o mercado desaba com uma notícia dessas, qual mensagem isso traz, e também vou falar bastante sobre o e agora, te orientando para que você saiba melhor o que fazer, para te dar mais tranquilidade na tomada de decisão, enfim, para trazer, como sempre, mais racionalidade para as decisões financeiras, que é o meu papel aqui como educador. Então, fica aqui comigo e presta muita atenção nesse vídeo, que esse vídeo é muito importante e eu quero muito te ajudar realmente a tomar melhores decisões com ele. Eu já quero começar, por favor, pedindo teu like no vídeo, porque se você der like, se muitas pessoas derem like, o YouTube entrega para mais e mais pessoas e eu consigo levar minha mensagem adiante. Beleza? Então, vamos começar agora com o mapa mental, falando sobre o que está acontecendo e por que o mercado está caindo. Então, o que rolou? Qual foi o contexto? Tá? Eu estava aqui de manhã trabalhando, né, no home office, aqui que vocês já conhecem bem dos últimos dias. Estava bem feliz, criando uma planilha bônus da primeira aula para o Desafio 21, que é o evento que eu vou fazer a partir de segunda-feira que vem. E aí o Mazilo, que é um dos meus sócios, um dos líderes da área, é o líder da área de growth, da área de marketing, mandou uma mensagem falando: Ramiro, cara, te liga, o Moro vai falar agora, estão falando que ele vai pedir demissão, vai ter um pronunciamento, fica ligado. E aí, eu não costumo acompanhar assim de perto as notícias e ver todos os pronunciamentos, sim, ficar ligado ali no mercado, mas dessa vez eu decidi ouvir, porque já desde ontem estava especulando que ele pediria demissão e eu queria entender um pouco melhor o que ele ia falar, se ia pedir demissão ou não e por quê. E aí eu comecei a assistir e comecei a ir ficando bem preocupado. Eu abri o home broker aqui na tela, abri o celular e comecei a ouvir um pouco o que ele ia falando. E eu comecei a ver que ele estava falando coisas bem sérias. É muito mais do que um pedido de demissão. Eu até anotei algumas frases dele aqui, como, abre aspas, falei para o presidente que seria uma interferência política, isso né, no contexto de trocar o superintendente da Polícia Federal. E ele disse que seria mesmo. Ou pior, o presidente queria alguém ali naquele cargo que ele pudesse ligar, colher informações sobre as investigações, ter mais acesso à inteligência. Ou ainda, o grande problema não é a saída, e sim o motivo da saída e quem entra e por que essa pessoa que vai entrar. E ele ainda falou frases como: se o pessoal do Clube do Valor estiver curtindo esse vídeo, compartilha com mais e mais pessoas. Eu acho que ele falou algo mais ou menos assim. Mas falando sério, falou frases bem duras, até anotei outras aqui, como, olha, a gente tem que garantir a autonomia da Polícia Federal contra as interferências políticas, o presidente tinha esse compromisso inicial comigo, que seria sempre escolhas técnicas e não políticas, e que ali o cargo poderia ser alterado desde que houvesse uma causa consistente, e ainda falou, né, que no fim, antes de avisar que ia se demitir, ele falou, olha, não tem como persistir aqui sem condições de trabalho, sem preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos. E eu ouvindo isso, ali, bem surpreso, né, com tudo que eu estava ouvindo, olhei ali para o home broker, estava aberto aqui na minha frente, e o mercado, no início do discurso, estava caindo 5%, e passou a cair quase 10%, mas bateu ali na trave dos 10%, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, 14,45% mais precisamente. Então o mercado está desabando, as ações estão desabando, é um dia de pânico no mercado. Grande ponto é, por quê? O que isso tem a ver com o mercado como um todo? Como é que funciona essa dinâmica? Vou tentar explicar brevemente aqui para que você compreenda um pouco melhor essa dinâmica de preços e como eles conversam, né,
com as notícias do dia a dia, com as notícias ruins, preço para baixo, notícias boas, preço para cima. Qual é a lógica, tá, do mercado no curto prazo? No curto prazo, movimentações diárias, intradiárias, semanais, mensais, o mercado funciona como uma urna de sentimentos, né? Essa não fui eu que conheço esse termo, tá? Do Benjamin Graham, que é o pai da análise de empresas, e ele falava que no curto prazo, cara, uma urna de sentimentos, mede sensação, sentimento das pessoas, né? Mede euforia ou pânico. Mas no longo prazo ele é uma balança, que daí o preço das ações vai convergir para o valor justo de cada uma. Empresa boa que aumenta lucro vai ter resultados, empresa que estava muito descontada injustamente vai crescer, as ações vão crescer, etc. Mas no curto prazo é uma urna de sentimentos, e assim como eu tive um sentimento muito ruim ouvindo aquilo, todo mundo que ouviu também teve. Então os sentimentos foram péssimos. Por quê? Porque a saída do Moro é o pior sinal possível que pode ser passado para o mercado, ainda mais do jeito que ele saiu, falando o que ele falou. Ele falou basicamente que, olha, o presidente quer alguém ali na PF, que é o cargo administrativo, né, que controla o orçamento, que ele possa ter um contato próximo, que ele possa influenciar nas investigações, que ele possa articular. E isso, óbvio, que não é atitude, não é competência do presidente da República. E aí, o mercado que vê no Moro como uma pessoa com um histórico, né, muito bom, um cara que foi um principal nome da Lava Jato, um cara sério, um cara de valor saindo por causa disso, começa a ficar apavorado aí com o que possa acontecer, como, por exemplo, uma eventual saída do Paulo Guedes, ministro da Economia, que está batalhando duramente para passar reformas muito importantes para a economia, reformas que teriam impacto positivo de longo prazo para todo mundo, porque quando a economia cresce, as empresas crescem, lucram mais, contratam mais, expandem, a criminalidade cai, etc, etc, etc. E aí, como o mercado fica com medo e fica muito incerto, ele começa a achar que vai explodir a conta fiscal do governo, que teria que trazer reformas ainda mais duras no futuro, e nesse inteirinho aí, acaba prejudicando a todos, acaba prejudicando toda a economia, todo mundo, basicamente. Então, em resumo, no curto prazo, o nome do jogo é medo e incerteza. E isso acaba fazendo com que as ações caiam. E aí você pode estar pensando, e agora? O que eu faço? E por isso separei aqui 3 lições e a resposta clara da pergunta, e agora, investidor? Então, eu acho que todos os acontecimentos que envolvem o seu dinheiro, seus investimentos, as suas ações, seu patrimônio, eles têm que ser interpretados como uma forma de a gente aprender para melhorar as decisões no futuro. E por isso eu separei 3 lições. E a lição número 1 é nunca, jamais investir na bolsa de valores dinheiro de curto e de médio prazo. Dinheiro que você pretende gastar daqui a poucos meses ou daqui a poucos anos. Bolsa de valores, compra de ações, é compra de participações em empresas. E os preços das empresas, os preços das ações, ele varia muito no curto prazo. Muito mesmo. Não é sempre para cima que nem eram nos últimos anos, que nem deu a entender ser nos últimos anos. Tá? Primeira lição de todas. Não coloca o dinheiro de curto prazo na bolsa. Não tenta ganhar um dinheirinho no curto prazo na bolsa. Isso nunca funciona. Beleza? Diz uma coisa. Você já investiu dinheiro de curto ou médio prazo na bolsa? Comenta aqui abaixo que eu quero saber, porque eu já fiz isso no passado, uma baita cagada. Lição número 2. Diversificação. Pensa o seguinte, o Brasil representa 2% da economia mundial. Se você vai ter ações, por que ter apenas ações de empresas brasileiras? Por que não diversificar entre, por exemplo, ações de empresas brasileiras e empresas norte-americanas? Quer dar uma olhada aqui o que aconteceu com quem diversificou antes de hoje, quem tem uma carteira diversificada? Então te liga só. Abrindo aqui, a gente vê que o BOVA11, que é um fundo de índice que replica o Ibovespa, está caindo 6,43%. O IVVB11, que é um fundo de índice que replica o índice S&P 500, que é o mercado norte-americano, que é dolarizado, pelo dólar está subindo muito, está subindo 4,34%. E o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, que também é uma forma de diversificar, né, em imóveis, está caindo 2,39%. Então, vou pegar esses 3 números aqui e passar para um estudo. Então, te liga só, olha ali, né? BOVA11 caindo 6,54% nesse exato momento, tá? IVVB11 subindo 4,29% e o índice de fundos imobiliários caindo 2,39%.
Uma carteira que seguisse a estratégia de investimentos Bull Bear, que é uma estratégia de investimentos que consiste em diversificar meio a meio ações Brasil e ações norte-americanas, o investimento em ações de longo prazo, em vez de você estar perdendo quase 6,5%, quase 7%, você estaria perdendo 1,13%, que é uma queda bem menor. E quem tivesse 1/3 da sua carteira em ações Brasil, 1/3 em ações norte-americanas e 1/3 em fundos imobiliários, estaria perdendo um pouquinho mais, 1,55%. Então, a diversificação ela reduz muito as suas perdas no curto prazo e aumenta os ganhos no longo prazo, como eu já vou te mostrar. Então te liga só, ações caindo 6,54, ações dos Estados Unidos subindo 4,29, fundos caindo 2,30, significa que a estratégia Bull Bear está caindo 1,13, a conta que eu acabei de fazer. E se a gente for olhar mais para trás, para anos, décadas atrás, olha só como a estratégia Bull Bear, nesse gráfico, a linha amarela teria funcionado. Teria períodos que ela estaria perdendo para ações brasileiras. Sim, teria períodos perdendo. Tem períodos que ela estaria perdendo até para o CDI. Ok, estaria perdendo em um determinado ponto aí da história. Mas no longo prazo, isso aqui é desde 96 até março de 2020, é a melhor carteira entre CDI, que é investimento sem risco, entre ações Brasil e entre ela, né, que é misto ações Brasil com Estados Unidos. Então ela cai menos na queda e no longo prazo ela começa a render mais, benefício da diversificação. E se a gente seguir outra estratégia minha, dobrar, que aí consiste em investir de forma ativa em ações, buscando selecionar as ações mais descontadas, os resultados são ainda maiores, abrir uma distância muito grande de qualquer outra estratégia aqui analisada. Como fazer isso? Estou mostrando só o resultado, mas tem um como fazer, e esse como fazer eu vou te mostrar no desafio 20 em 1, que é um evento online que começa segunda-feira, dia 27, que eu vou organizar para te mostrar como começar a investir em ações do zero, saber sempre quando comprar e quando vender uma ação, e com o investimento em ações só para o longo prazo, lembra da lição 1, você conseguir antecipar sua aposentadoria em até 20 anos. E aí a carteira 1/3 cada uma estaria caindo aí 1,55%, que também é um resultado muito menos pior do que resultado só da bolsa. Então, lição 2 é diversificação. Lição número 3 é manter a calma e manter a sua disciplina. Você tem que ter uma estratégia de investimentos. Tem que ter. Tem que estar escrito em algum lugar como você vai investir e por que você vai investir. Você tem que ter um lugar para recorrer quando você ficar na dúvida. Quando bater aquela noia, aquela dúvida do tipo, cara, será que eu fiz certo em investir em ações? E a partir do momento que você tem uma estratégia clara, um lugar para recorrer, você vai sentir muito mais tranquilidade na sua jornada, muito mais tranquilidade nas decisões que você está tomando. A Bull Bear, por exemplo, é uma estratégia de investimentos, uma estratégia simples que te mostra exatamente como fazer. Divide ali em 2 classes de ativos em ações, a parte que você vai investir em ações no longo prazo. E calma também, porque a bolsa ela sempre despenca com notícias ruins, nunca o contrário. Né? Então, saiu o Moro, um cara que todo mundo respeita, todo mundo admira. Ele falou o que ele falou, que o Bolsonaro está interferindo fortemente politicamente, quer saber do que a Polícia Federal está investigando, enfim, é duro. Indícios de que, risco de sair o Paulo Guedes, que é o cara que está tentando fazer todas as reformas importantes. Isso é muita notícia ruim, que se concretizar é muito ruim para o Brasil. Então, bolsa cai. A bolsa não vai cair com notícias boas do tipo, olha, pandemia acabou e agora o varejo está bombando e está todo mundo consumindo mais. A economia se recuperou rápido, foi uma recuperação em V e todos sorriem e ganham dinheiro. É claro que não. A bolsa cai no curto prazo com notícias ruins e sobe com notícias boas. E lembre-se sempre que por trás das ações tem empresas. Por exemplo, pega uma Ambev. A Ambev produz cerveja. A Ambev vai continuar vendendo cerveja muito possivelmente. Pode cair no curto prazo, se as pessoas tiverem menos renda? Pode, mas vai continuar ali com o seu negócio. Pega um outro caso, Taesa, empresa de transmissão de energia, postes de energia. Vai continuar transmitindo energia, enfim. Tem que sempre lembrar o que está por trás de cada código e sempre se lembrar que no longo prazo, mas no longo prazo mesmo, tá? O longuíssimo prazo, no Brasil, com todos os problemas, com regime militar sem eleições por décadas, com
FHC, com Lula, com Dilma, com tudo que teve, no longo prazo, as ações foram o melhor investimento. Olha esse gráfico que está na tela agora. Esse gráfico que eu fiz. Peguei a taxa over, eu peguei a bolsa de valores, deflacionei, tirei a inflação, porque não tem como manter com a inflação, né, nos anos 80 e 90, para ver o retorno real de uma eventual aplicação de 100 unidades, seja lá do que. As ações ganharam nesse prazo. Tá? Aqui é o único ponto que mudou para o IBRX em 95, mas desde 75 até hoje as ações ganharam. Multiplicou 100, transformou 100 em 2.200, multiplicou por 22 acima da inflação o investimento de quem o fez lá atrás. Melhor do que a renda fixa. E a metodologia Bull Bear de investimentos, que é a linha azul deste gráfico agora, ganhou ainda melhor. Multiplicou 100, transformou 100 em 12 mil. Isso em termos reais, acima da inflação. Tá? A metodologia aqui é deflacionar, primeiro pelo IGP-DI, depois pelo IPCA, quando o IPCA surgiu no Brasil. Então, no longo prazo mesmo, com tudo, aos trancos e barrancos, investimento em ações foi o melhor. Mas é para o longo prazo, lembra sempre da lição 1, não é para ganhar um dinheirinho. Beleza? O que fazer agora? Se você quer entender como funciona o mercado de ações, quer aprender a investir em ações, participa ali do Desafio 21. Tenho certeza que você vai aprender muito e não vai se arrepender de ter dedicado aí algumas horas para aprender comigo. Começa segunda-feira. E tem uma coisa muito legal que eu queria fazer um vídeo mais bacana, um vídeo mais alegre para mostrar, mas que é uma outra forma que a gente bolou aqui para te ajudar, e aí te ajudar em outras áreas da vida financeira, que é quase como uma consultoria, que é o que a gente chama aí de Sua Ajuda Está Aqui. É um formulário que você pode preencher, colocando as suas dores, e aí a gente vai te indicar um conteúdo ou algum serviço que faça sentido para os seus problemas atuais, para as suas dúvidas financeiras, que eu também recomendo muito. Beleza? Então, eras isso. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a próxima. Que sejam bons dias os próximos, não dias tão tensos como esse.